Bom dia, senhor candidato. Em nome da Associação Comercial, gostaria de agradecer sua ilustre presença em nossa casa, que aqui denominamos a Casa do Empresário Campobelense. A Associação Comercial, ao longo de seus 76 anos, vem sempre prestando serviço de relevância ao comércio e indústria local, sendo reconhecida pela sua organização e credibilidade no município. Somos uma classe representativa de um setor onde movimenta aproximadamente 80% da economia da cidade. Dessa forma, temos todas a certeza que somos fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do município. Nós chamamos você aqui porque é muito importante para que todas as pessoas da cidade saibam a posição de vocês e nós, como associação, é obrigação nossa de informar o nosso associado e sociedade em geral sem tomar partido político. Cada diretor vota em quem quiser, mas ninguém tem o direito de usar o nome da associação comercial como entidade em política partidária, estando a mesma isenta. A intenção dessa entrevista não é prejudicar ou ajudar candidatos A, B ou C, e sim prestar uns serviços aos nossos associados e à sociedade em relação às ideias políticas de cada candidato. Quanto às regras da entrevista, segue abaixo. Cada candidato poderá trazer no máximo 2 acompanhantes. Serão 8 perguntas sobre variados temas. As perguntas serão realizadas por diretores da Associação Comercial e obedecerá aos tempos. 5 minutos para a resposta do candidato, 3 minutos para a réplica do diretor e 3 minutos para a réplica do candidato. Após as perguntas, o candidato terá 5 minutos para suas considerações finais. Somente o candidato poderá responder às perguntas. Não será aceito, em hipótese alguma, a ajuda dos acompanhantes. Todos os celulares permanecerão desligados ou no silencioso durante a entrevista. Lembro que a entrevista está sendo gravada e uma cópia será repassada às rádios locais para divulgação. Será divulgado também em outros meios de comunicação, como Facebook e YouTube. Importante, as entrevistas somente serão divulgadas após autorização do juiz eleitoral e consentimento dos candidatos. Não haverá edição na gravação, nas respostas dos candidatos e perguntas dos diretores. Somente espúrios de gravação serão removidos durante a criação do CD oficial. Caso aconteça algo que não esteja descrito acima, o presidente da Associação Comercial tomará a decisão de como proceder. As perguntas feitas aqui hoje são as mesmas feitas para os candidatos anteriores, para manter igualdade a todos. Nós, da diretoria, temos a confidencialidade das perguntas e as mesmas não poderão ser divulgadas. Conto com a colaboração de todos para o sucesso da entrevista. Senhor candidato, com relação ao que foi falado, o senhor tem alguma dúvida? Não. Pergunta número 1, diretor Wilton. Primeiramente, bom dia, senhor candidato. As empresas localizadas em Campo Belo estão passando por problemas para manter a competitividade. Algumas fecharam as portas e outras não conseguem manter o pagamento em dia. Isso reflete diretamente na empregabilidade da cidade. Qual sua visão sobre as causas e de que forma a administração pública poderá contribuir para amenizar o impacto da crise nacional? Bom dia, diretor. Bom dia a todos da Associação Comercial. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a sua pergunta, sem conhecer as outras perguntas, talvez seja a pergunta mais importante para mim. Eu vim da área econômica, né, e tanto na última eleição como nessa agora, eu tenho demonstrado uma preocupação muito grande com a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Campo Belo, nos últimos anos, vem apresentando uma posição econômica, eu não diria desenvolvimento, bem abaixo, né, da região, do estado e do país. Nós temos uma predominância muito grande na nossa cidade de empresas voltadas para o setor comercial e prestação de serviço, e bem menos, né, voltados para a área industrial. Como existe essa predominância no setor de serviços e comércio, eu entendo
que a falta, né, desse desenvolvimento econômico, desse crescimento econômico, levou Campo Belo, né, a ter um dos piores indicadores em termos de PIB per capita, né, da história. Nós hoje não temos um PIB per capita que nos coloque numa posição nem entre as 100 maiores do Estado. E o comércio sobrevive de quê? De dinheiro. Então, eu acho que todos os problemas do nosso município, principalmente esse problema que você citou, ele é decorrente da falta de dinheiro na cidade. Não houve um programa rígido e sólido para atrair investimentos. Não só investimentos de fora, porque quando se fala em promover desenvolvimento econômico, a sociedade, às vezes, pode pensar, em princípio, em trazer grandes empresas. Mas eu vou muito mais além. Eu acho que não houve nem uma parceria do poder público com a associação comercial e órgãos de classe e implantar um projeto que desse sustentabilidade para as pequenas empresas. Eu acho que nós temos, né, grandes empreendedores em Campo Belo. Campo Belo já foi uma cidade que destacou em arrecadação, em ICMS, com empresas domésticas da nossa cidade. Então, nós precisamos, sim, de grandes empresas, porque a nossa defasagem econômica é muito grande, até para servir de âncora para o município. Todos os municípios têm uma âncora econômica, Campo Belo não tem. Mas nós precisamos de incentivar as pequenas empresas de Campo Belo primeiro. Temos que ter um programa de apoio para que os nossos pequenos empresários sobrevivam e muito mais. A gente abra as portas, né, para a criação de novas empresas. Nós sabemos, né, nós estamos dentro da associação comercial, que a micro e pequena empresa é responsável pela geração de mais de 70% dos empregos no país. E a pequena e microempresa, ela dá estabilidade. Numa crise econômica como nós estamos vivendo, você não vê uma empresa de Campo Belo fechar as portas e uma ocorrência em massa de várias empresas fechar as portas ao mesmo tempo. Até porque são empresários de Campo Belo que querem ficar em Campo Belo e têm dificuldade de estabelecer numa outra cidade. Uma grande empresa é diferente. Na crise, ela fecha as portas e aumenta o desemprego de imediato na cidade. Então, acho que a saída é promover o desenvolvimento econômico. Não temos outra saída. Nós precisamos criar incentivos para que as empresas sobrevivam. O comércio, você não precisa necessariamente ter um projeto direto para o comércio. Você precisa de colocar dinheiro na cidade. Colocando dinheiro na cidade, o comércio, consequentemente, vai crescer. Isso é que ocorre em todos os locais, tanto o comércio como o setor de prestação de serviços. Então, eu acho que a solução para Campo Belo precisa, com urgência, para ontem, de um projeto ambicioso para colocar dinheiro na cidade, aumentar a nossa renda. A renda per capita hoje, o salário médio de Campo Belo caiu de um salário mínimo. E o comércio não tem como sobreviver a isso. Então, essa é a consequência. A saída é buscar os parceiros, associação comercial, sindicatos, entidade de classe, e fazer um grande projeto de incentivo e apoio ao desenvolvimento de Campo Belo. A criação de novas empresas, ainda que micro e pequenas empresas domésticas. Isso a gente pode fazer de imediato para aumentar a renda e o comércio sobreviver melhor e evitar esse desemprego em massa que está acontecendo. Bem, segundo pesquisas, o comércio de Campo Belo corresponde a 44% da mão de obra, os serviços, 32%, a indústria, 18%, e a agroindústria, 6%. O senhor, se eleito, pretende direcionar pessoas específicas para cada setor? Mais uma bela colocação. Como eu te disse, nós temos uma participação muito pequena do setor industrial. Nós temos que ampliar isso aí, seja através de grandes empresas com atrativos para vir para Campo Belo. Tivemos um momento excelente para isso e deixamos passar, um momento da economia muito aquecida no país. Mas nós temos também no agronegócio, nós temos uma vocação muito grande para o agronegócio, principalmente na questão da comercialização. O nosso município, como produtor, ele é pequeno. Então é difícil você fomentar, incrementar a produção agropecuária. Mas a comercialização agropecuária nós podemos centralizar em Campo Belo. Nós não temos estrutura de armazenagem e comercialização em Campo Belo, é um absurdo. Nós não temos um silo graneleiro em Campo Belo. Então eu acho que o setor de agronegócio
ele tem que ser incentivado principalmente na parte de comercialização e industrialização. A nossa vocação histórica de Campo Belo sempre foi voltada para isso. Laticínios, frigoríficos e curtumes. Eu acho que essa é uma das saídas que nós encontramos. Pergunta número 2, diretor Carlos Renato. Bom dia, senhor candidato. Bom dia a todos. Sabemos que o nosso município não tem estrutura para receber indústrias e empresas de grande porte. Qual a política do nobre candidato para estruturar o nosso município? Mas uma excelente pergunta voltada para a área de desenvolvimento econômico. A gente nota que existe uma preocupação muito grande com isso, que isso é o maior problema de Campo Belo. E você tem toda a razão. Eu estive visitando o nosso parque industrial, o nosso distrito industrial há poucos dias, e eu fui surpreendido com a informação de um empresário que se instalou ali recentemente, que ali não existe energia suficiente e água. Eu achei um absurdo. A gente ter um parque industrial, quer dizer, uma área geográfica que se diz distrito industrial, a gente precisa urgentemente de levar para ali empresas, sejam empresas de Campo Belo para fazer a sua modernização, a sua ampliação, ou atrair empresas de fora, e a gente não ter energia e água. E temos também um problema muito grave ali, que é o problema do acesso. Então, eu acho que nós precisamos, urgentemente, resolver o problema de energia daquele distrito, daquela área. Mas nós sabemos que aquela área é uma área pequena também para o que Campo Belo precisa. Nós precisamos criar uma outra área ou outras áreas para chegar onde nós queremos, para cobrir essa defasagem econômica que nós estamos. Então, o problema de energia ali, ele já está, segundo informações mais ou menos encaminhado junto à CEMIG, mas ele precisa ser acelerado e concluído. E o problema de água também precisa ser resolvido, o problema de água e esgoto. E, em último caso, mas também precisa ser resolvido, o problema do acesso. Nós sabemos que a tendência é, à medida que vá aumentando as empresas no distrito industrial, o acesso à cidade se dará pela Avenida Jefferson Tagliaferri. E ali existe um cruzamento em cima da BR-354, que é uma estrada de movimento elevadíssimo e muito perigosa, um trânsito muito pesado. Então, ali de imediato, a gente tem que estudar uma rotatória para diminuir o risco de um acidente, ou até mesmo, ser mais ousados e no futuro, fazer ali um viaduto, para que não haja um cruzamento direto em cima da via. Já tem um controlador de velocidade lá, ajudou, mas não resolve o problema. Nenhuma empresa que você for buscar lá fora vai vir para Campo Belo se não houver essa infraestrutura básica de energia, água e acesso. Então, nós temos que resolver esses problemas, mas também buscar uma outra área, porque ali é pequeno, porque a gente precisa. Então, eu acho que a pergunta é muito pertinente, né? Esse problema que a gente tem, ele não foi criado agora, recentemente, no último ano, é um problema que já se instalou há muito tempo, né? Conseguiram uma área, se dizem distrito industrial, mas não se preocuparam com o básico, que é energia, água e acesso. Então, eu acho que isso aí é uma preocupação muito procedente e que nós temos que ter uma preocupação de imediato com isso, porque senão nenhuma empresa vai se instalar ali. Talvez o senhor já tenha respondido, mas em relação ao nosso distrito industrial, em questão da água, da luz, do esgoto e toda a infraestrutura que é preciso ser feito para que os empresários que já estão dando início às obras e para os que virão futuramente conseguir os terrenos para suas empresas, qual seria a prioridade do candidato e da sua equipe de trabalho para que o distrito possa vir o mais rápido gerar empregos, benefícios ao município? E isso em quanto tempo, candidato? Olha, o tempo é difícil. A gente não se resolve um problema que foi criado em 20 ou 30 anos de uma hora para outra. Qualquer candidato que vai resolver, que disser aqui que vai resolver isso de imediato, ele estará mentindo. O que a gente precisa é de inverter essa curva decrescente, né, em relação ao nosso desenvolvimento econômico. A gente está em declínio há muitos anos. E, para isso, nós precisamos de parcerias. Eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é envolver a associação comercial,
Nós temos que criar e fortalecer um Conselho de Desenvolvimento Econômico para buscar a participação das sociedades, um conselho paritário que tenha funcionários públicos e também da iniciativa privada, e juntamente com a sociedade, né, e principalmente a associação comercial que representa essa sociedade comercial, digamos, desenvolver um projeto ambicioso. Né? Temos que fazer um diagnóstico onde consta todos esses problemas de água, energia, acesso e saneamento, né? E partindo desse diagnóstico, buscar soluções, as soluções não são difíceis, e depois, somente depois, a gente fazer uma campanha, né? Uma meta de atrativo de empresas para cá. Eu acho que o caminho é esse. O tempo vai depender muito do envolvimento, não só do poder público, mas de toda a sociedade. A sociedade tem que conscientizar que os nossos grandes problemas estão relacionados com a falta de emprego e a baixa renda familiar. Pergunta número 3, diretor Christian. Bom dia, senhor candidato. Bom dia. Quanto à saúde em nosso município, o que será feito pelo senhor candidato caso vença as eleições? Bom dia, amigo Christian. Em relação à saúde, eu acho que nós temos uma preocupação muito grande, mas a nossa situação é um pouco mais confortável do que em relação à questão econômica. Nós sabemos muito bem, né, e temos que confirmar isso aqui, que nós temos uma infraestrutura na saúde pública muito boa. Muitos investimentos, né, diferente, né, da área econômica, muitos investimentos foram feitos na área de saúde, na saúde pública. E até mesmo em relação à Santa Casa, que eu considero a Santa Casa também uma extensão da saúde pública. Nós temos uma infraestrutura, eu diria que praticamente suficiente, adequada, ou até uma infraestrutura que atenda os próximos 10 anos a demanda de Campo Belo. Estrutura física, infraestrutura física. Muito bem. Agora, temos também um corpo de funcionários, de servidores, que tem prestado um bom serviço. Servidores qualificados, são bem escolhidos e têm prestado um bom atendimento e, principalmente, né, de alguns meses para cá, eu notei que houve uma preocupação muito grande de investir no atendimento. Então, em relação à saúde pública, o que nós precisamos? Manter esses funcionários motivados, bem qualificados, bem treinados, para que possam prestar um excelente atendimento ao cidadão, ao nosso cidadão campobelense. Agora, o que eu tenho notado em relação à saúde pública, tem ocorrido alguns casos de epidemias e endemias relacionadas com a questão da gripe, a questão da dengue e coisas desse tipo. E o que nós temos que fazer, eu acho, que às vezes pode ter faltado nos últimos anos, é um trabalho preventivo. Nós já sabemos que a dengue vai surgir, que a gripe vai aparecer, e outros casos também. Então, nós temos que preocupar com a questão preventiva. Eu acho que trabalhando o lado preventivo da saúde, nós vamos evitar ocorrência de novas endemias ou epidemias, né? E mantendo o quadro de funcionário, como eu já disse, motivado, qualificado e treinado, eu acho que nós vamos ter uma condição de prestar e colocar uma saúde pública à altura de que o camperense merece. Em relação ao horário de funcionamento dos PSFs, o senhor tem alguma proposta em relação a isso? Sendo que hoje eles funcionam no horário comercial. Então, o trabalhador não tem como ser atendido sem lesar o local onde ele trabalha. Tem algum projeto em relação a isso para que esse trabalhador possa ser atendido e ter condição de fazer essa saúde preventiva? Interessante pergunta. Eu já vivi essa situação em Cristais, onde eu fui controlador geral, e em Formiga também. Mas eu queria só, como essa resposta é rápida, complementar a minha resposta anterior, que eu acho que a Santa Casa também, ela tem um papel muito importante, né? Ela não é um órgão público, nós sabemos, mas ela pode sim, né, na prática, ser uma extensão da saúde pública.
Então, convênios, né, com a Santa Casa, buscando a realização de cirurgias eletivas e algumas especialidades médicas, eu acho que vai complementar, né, principalmente essa parte da saúde preventiva. Então, a Santa Casa tem que ser vista também como extensão da saúde pública. A questão dos PSF foi muito bem colocada, porque os trabalhadores que trabalham durante o dia, eles não podem deixar o trabalho e buscar os PSFs, que fazem também um trabalho preventivo. Então, nós precisamos colocar alguns PSFs funcionando no horário noturno. Em Cristais, nós tínhamos um, em Formiga, tínhamos 2, com muito sucesso. Não temos outra saída. Vamos estudar a legalidade e colocar 2 ou 3 PSFs para atendimento noturno para esses trabalhadores que não podem acessar os PSFs durante o dia. Pergunta número 4, diretora Dailton. Bom dia ao candidato. Sabendo que o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, qual será a sua política de incentivo e desenvolvimento ao pequeno e médio produtor rural? Há algum programa de incentivo e apoio? Bom, a outra ótima pergunta, eu já falei um pouco sobre agronegócio. Eu me sinto muito à vontade para falar do agronegócio, porque eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 33 anos e convivi diretamente com o agronegócio, porque o Banco do Brasil é o maior fomentador e financiador do agronegócio. Vamos falar do caso de Campo Belo. Nós temos Campo Belo, uma área geográfica pequena e uma predominância de pequenos agricultores. Os agricultores incluídos na chamada agricultura familiar. Nós temos, sim, que aqui eu falo novamente em buscar parcerias, porque a nossa gestão ela tem que ser pautada na busca de parcerias, e temos que envolver, da mesma forma que envolver a associação comercial na questão do desenvolvimento econômico, buscar a Emater e outras entidades de classe ligadas ao agronegócio, tentar revitalizar e reerguer o nosso sindicato dos produtores rurais, que praticamente desapareceu nos últimos anos, e, primeiramente, fazer um projeto voltado para a agricultura familiar para que possa buscar o aumento da produtividade. Se nós não temos como aumentar a área geográfica de Campo Belo, uma forma, e a única forma de aumentar a produção é no aumento da produtividade. Produtividade é diferente de produção. Produtividade é se produzir mais na mesma área. E aí nós precisamos de quê? Precisamos de implementar novas tecnologias, alguns incentivos por parte da prefeitura, né, e principalmente, né, intensificar a assistência técnica. A prefeitura pode, enquanto não tenha, né, uma secretaria de agricultura, e é uma vergonha Campo Belo não ter uma secretaria de agricultura, eu acho que nós precisamos urgentemente de criar uma secretaria de agricultura e meio ambiente para dar identidade ao produtor rural e, a partir daí, criar um projeto que aumente a produtividade da agricultura familiar. E essa produção, o grande problema, Adailton, do agronegócio, não é a questão de produzir. Hoje, com as novas tecnologias, né, com genéticas avançadas, nós temos atingido uns índices de produtividade bastante satisfatórios. O problema do agronegócio está na comercialização. Então, existe no nosso plano de governo a intenção de se criar um mini SEASA, digamos assim, para poder absorver a nossa produção, não só a nossa, de toda a região, gerar empregos diretos e dar um destino para a produção. Porque o produtor produz, não tem para onde vender, aí o seu produto cai de preço. Então, nós precisamos de incentivar essa produção da agricultura familiar, consumindo os produtos nas nossas feiras livres, no comércio local, na merenda escolar, principalmente, e a produção excedente que nós teremos, através desse mini SEASA, vender para fora. Então, eu acho que aí a gente já vai ter um caminho que envolve 80% dos produtores. Em relação aos demais produtores, os médios e grandes, eu acho que o que precisamos, já que eles contam com assistência própria, assistência técnica própria, é desenvolver a parte de comercialização. Nós precisamos de mais unidades armazenadoras de grãos, né, e fortalecer dessa forma a comercialização. O produto sendo estocado no período da safra, ele poderá ser vendido na entre-safra por um preço muito maior. Então não existe muito segredo.
né? E com isso, com certeza, as empresas comerciais voltadas para o agronegócio também vão se desenvolver, vão entrar nessa cadeia de negócio e vai gerar mais empregos. Então, a gente precisa realmente de promover uma cadeia produtiva do agronegócio. Essa é a grande saída. O senhor entrou já em parte do que eu tinha para finalizar, mas a pergunta é se há algum, já no plano de governo de vocês, algum programa específico para atender o pequeno produtor em termos de armazenagem, já que hoje grande parte dos nossos produtores produzem milho, produzem café na região e vão colocar, armazenar isso em cooperativas de outros municípios da nossa região. Eu já respondi em parte. A prefeitura não pode criar unidades armazenadoras diretamente, mas nós podemos buscar parceiros na iniciativa privada para criar essa estrutura física, né? E a prefeitura entrar com esse incentivo de desenvolvimento. Nós podemos doar terrenos, né, para que se construa silos ou armazéns para receber essa produção. E aquela produção perecível, né, de hortifruti granjeiros, a saída é esse mini Ceasa, onde o produto entra e sai imediatamente porque é perecível. No caso da nossa produção de café, milho e um pouco de soja e feijão, muito mais milho no caso e café, a gente precisa buscar a iniciativa privada para a construção de silos e galpões para facilitar essa estocagem e a venda do produto na época da entre-safra, que o preço é muito maior, evidentemente. Pergunta número 5, diretor Juliano. Bom dia, candidato. Bom dia. Bom dia a todos. Na parte de segurança pública, há algum projeto para a implantação da Guarda Municipal e o Olho Vivo? Outra pergunta já esperada, questão da segurança pública. Se a gente fizermos uma enquete, uma pesquisa em Campo Belo, talvez hoje a questão da segurança, da violência, seja colocado como a questão mais polêmica e mais urgente da cidade. Só que nós temos que lembrar que a questão da segurança e da violência, ela não é causa, ela é consequência. Consequência de quê? Aqui eu volto na mesma tecla. Consequência de um desemprego acelerado que estamos vivendo na nossa cidade, uma renda familiar baixíssima, em função de não ter havido uma preocupação com a geração de emprego e elevação da renda. Um pai desempregado com os filhos passando necessidade, ele é muito mais vulnerável a se ingressar na violência. Um filho desempregado, sem perspectivas de trabalho, ele acaba sendo tragado pelo crime. Então, a violência em Campo Belo ela é uma consequência da falta de emprego e baixa renda. Nós temos, em relação à segurança, que analisar em 3 prismas. Nós temos a questão da parte educativa, preventiva e corretiva. Projetos de imediato, como a questão do Olho Vivo, esses recursos foram canalizados através do deputado Duarte Bichir para Campo Belo há, parece que 6 ou 7 anos já, e esse dinheiro está depositado no banco, né, parado. E não foi implantado esse projeto do Olho Vivo, que seria, né, um dos paliativos, não seria a solução, mas um dos paliativos para a crescente violência que nós temos na cidade. E não sei por quê. 7 anos não se conseguiu implantar esse projeto. É um projeto que ajuda muito, principalmente a área comercial e central da cidade. Parece que a atual administração municipal está preocupada com isso e já colocou em licitação para ver se consegue implantar esse projeto ainda esse ano, já que os recursos estão parados há muito tempo, né? Agora, nós temos que perceber também que a Polícia Militar, que é responsável pela segurança preventiva, ela trabalha, e a Polícia Militar, né, ela é estadual, é a incumbência do Estado, ela trabalha sempre muito desfalcada em termos de infraestrutura e logística. Faltam policiais, faltam viaturas, e a Prefeitura não tem como, né, resolver esse problema.
Mas a Polícia Militar, dentro das possibilidades, tem feito um trabalho muito bom, né? Um trabalho preventivo que, dentro das suas possibilidades, tem atendido a cidade. Ela tem feito uma parceria, tem recebido uma parceria da Prefeitura, segundo informações, através da manutenção das viaturas e principalmente combustíveis, né? A Polícia Civil já faz uma parte mais investigativa, uma parte corretiva, mas é depois que o ato ilícito já ocorreu. O ideal é que nem tivéssemos Polícia Civil, porque se não tivéssemos violência, ocorrência de atos de violência, não precisaríamos da Polícia Civil e do Judiciário. Mas nós temos que trabalhar a parte educativa. Eu acho que a saída, né, para a questão da segurança em Campo Belo, ela está relacionada com a educação, o esporte e emprego. Temos que investir na educação básica, orientando as nossas crianças e adolescentes a eles próprios aprenderem a se defenderem da violência. Vamos criar projetos que mantenham nossas crianças e jovens ocupados na escola e no esporte. Criança que está no esporte é uma criança que tem mais dificuldade de também envolver com o mundo da violência. E, por último, né, quando adultos, jovens e adultos, precisam de emprego. Então, a criança bem educada, praticando esporte, com a perspectiva de emprego maior do que temos no momento, com certeza a questão da nossa segurança ela vai ser muito amenizada, né? O caminho é esse, não é uma solução para curto prazo. Não adianta somente colocar polícia na rua. Eu acho que violência não se combate com violência, isso vira guerra, não é? Mas a polícia é importante, mas o nosso projeto é um projeto também de médio prazo. Lembramos que, né, só para complementar, que o delinquente hoje, né, o marginal de hoje, ele foi criança há 15, 20 anos atrás. Se tivéssemos feito um trabalho de educação e conscientização deles, com certeza hoje eles não estariam na violência. Só para a gente dar uma reforçada, existe uma verba, que até o senhor falou, que ela está parada na prefeitura um bom tempo, uns 4 anos pelo menos. O que está criando, o que se criou essa barreira e por que não foi implantado? E o senhor teria algum prazo para implantar o Ouro Vivo? Parece que eu já respondi parcialmente a sua pergunta. Eu não sei te explicar por que esse recurso não foi aplicado. Sinceramente, ninguém conseguiu me explicar. Um recurso que está parado há 6 ou 7 anos, parece, ele não foi aplicado ainda na finalidade. Se o projeto não é interessante, esse recurso deveria ter sido devolvido à origem, e não foi, ele está parado. Eu tenho informação, né, que a atual administração municipal já colocou esse projeto, teve que ser feito, solicitado uma nova autorização, porque esse convênio estava vencido, parece que já foi conseguido essa autorização da fonte conveniente, e parece que o processo está em licitação e poderá ser implantado até mesmo antes de janeiro, né? Tomara que isso ocorra. Caso não ocorra, é uma das prioridades nossas, até porque o dinheiro está parado, e se não for implantado o projeto, nós vamos ter que devolver esse dinheiro que já está nos cofres da prefeitura. Pergunta número 6, diretor Tarley. Bom dia, candidato. Bom dia. No quesito mão de obra, um dos grandes problemas dos empresários locais é a falta de mão de obra especializada. O que o senhor pretende instalar ou fazer no município para amenizar essa situação? Muito bem, mais uma pergunta voltada para a questão econômica. Nós falamos aqui muito na questão do desenvolvimento econômico, precisamos crescer nisso aí, resolver essa questão urgentemente. Mas nós queremos, primeiramente, dar emprego para os jovens, né, e adultos de Campo Belo. É difícil você conversar com uma família que tem filhos qualificados, adultos, que não estejam morando fora. Os nossos filhos estão estudando e tendo que ir embora porque não tem emprego aqui. Mas, em contrapartida também, às vezes uma empresa tem dificuldade de se instalar em Campo Belo porque não tem mão de obra disponível. Então, primeiramente, nós temos que, isso sempre ouvimos isso aí, promessas de campanha, conversas de esquina, que precisamos de cursos profissionalizantes. Fala-se em Cefet, em outras mais. Cidades de pequeno porte da região já têm uma unidade do Cefet, que é um centro de treinamento e aperfeiçoamento e tecnologia.
onde temos os cursos profissionalizantes. Então, isso é necessário. Nós temos que criar cursos, né, profissionalizantes, mas não é só Cefet. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um projeto em Campo Belo, a ABB Comunidade. Ali abriga crianças e adolescentes até 12, 13, 14 anos, me parece. E ali eles recebem participam de algumas atividades culturais, sociais, mas poderiam e podem receber um treinamento básico de algum ofício, de alguma profissão. Esses meninos de 14 anos, 13, 14 anos, já seriam dali com uma noção, né, dentro da sua vocação, de um emprego. E conjugado com um projeto que a Prefeitura pode desenvolver juntamente com vocês da Associação Comercial de Adolescente Trabalhador, começar a colocar essas crianças, adolescentes, no mercado de trabalho mais cedo. E também atrair para cá cursos profissionalizantes, seja da iniciativa privada, com parceria da Prefeitura, ou mesmo da área governamental, que é o caso do Cefet, e com cursos profissionalizantes de acordo com a demanda, né, do nosso mercado. Se nós temos empresas aqui de metalurgia, por exemplo, a gente tem que desenvolver cursos voltados para a área de metalurgia. Se temos empresas voltadas para o agronegócio, temos que desenvolver cursos voltados para a área do agronegócio. Por quê? Dessa forma, os nossos jovens, ao receberem o treinamento, a qualificação, estarão praticamente empregados. E, em contrapartida, as empresas que se instalarem também vão ter uma oferta de mão de obra dentro do que ela precisa, dentro da sua demanda. Então, volto a dizer, tem que ser feita uma cadeia. O que Campo Belo precisa é de parceria, envolver as duas partes. Treinamento, sim, para o nosso jovem e adolescente, mas de acordo com a demanda que vai ser instalada na nossa cidade, na nossa região, porque aí atende as duas partes. Isso não é difícil, é um projeto que dá para se implantar buscando a parceria de vocês, e aqui eu reforço a importância da associação comercial nessa parceria, porque algumas soluções que parecem distantes não são tão distantes. A gente pode conseguir isso aí no curto prazo. Sendo eleito, serão tomadas medidas para amenizar esse problema, que são estruturais. Se temos grandes empresas para vir para o município, as quais dependem muito desta mão de obra qualificada. Dentro do projeto ser eleito, o senhor tem um prazo determinado para que possa ser implementado esse curso, ou forma de tentar amenizar ou resolver esse problema em curto prazo? Eu acho que nós temos que analisar duas situações. Nós temos as nossas empresas já instaladas, a maioria empresas de Campo Belo, empresas domésticas, de médio porte, de pequeno porte, que enfrentam esse problema também de qualificação de mão de obra. Isso tem que ser resolvido de imediato. E segundo, nós temos que fazer primeiro um diagnóstico do que nós podemos trazer e desenvolver. Não é só trazer, é desenvolver, porque de repente são empresários daqui que vão se erguer. O que vai ser instalado? Qual que é o perfil da economia que vai ser melhor atendida pela nossa região? E depois, sim, a gente buscar os cursos profissionalizantes de acordo com esse tipo de economia, com o perfil dessas empresas. Primeiro, a necessidade de que se faça um diagnóstico. Prazo é difícil porque nós não temos e nunca tivemos nenhum diagnóstico dessa situação. Nenhum diagnóstico. Então, se eu falar em prazo para você, eu vou ser mentiroso. O que eu quero primeiro é enxergar a realidade, buscar parceiros, fazer um diagnóstico e, depois do diagnóstico, um projeto. E dentro desse projeto, evidentemente, nós teremos um prazo para cumprimento das nossas metas. Pergunta número 7, diretor Paulinho. Bom dia, candidato. Prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez, né? Como o senhor mesmo salientou, mais 4 anos aqui nessa batalha. Ok. Candidato, a minha pergunta envolve trânsito, tá? Eu gostaria de saber do senhor a respeito do trânsito. Nós temos um trânsito já bem complicado em Campo Belo, tá? Dada a vista que a cidade cresceu, graças a Deus, né? E as ruas continuam, como se diz, sem muito engenharia de trânsito, sem muito movimento, aqueles problemas todos. E eu que vivo mais tempo aqui no centro, na avenida, posso observar isso mais de perto.
essa reclamação generalizada, tanto do usuário do comércio, quanto do pessoal que trabalha, enfim, do modo geral, tá? E eu queria saber o seguinte, o senhor, uma vez eleito, tem já ideia, alguma coisa que poderia fazer para amenizar isso daí? Porque a cidade está crescendo, eu acho que já é hora da gente pensar grande e começar a ver o que pode ser feito para isso desafogar esse trânsito da cidade. É uma outra questão também que a gente nota que o Campo Belenense anda preocupado com o nosso trânsito. Eu diria para você que eu não sou tão preocupado, caso venha a ser eleito, com essa questão. O problema existe, mas primeiro vamos ver a origem desse problema. As cidades crescem, não é só Campo Belo, a quantidade de veículo cresce, e cresceu muito mais ainda nos últimos anos com incentivo que foram destinados pelo governo federal à aquisição de veículos, e principalmente veículos de pequeno porte, motocicletas, que talvez seja o maior problema hoje. E o centro da cidade, ele permanece o mesmo. Não tem como você modificar de forma significativa a estrutura viária, as ruas do centro da cidade. E os veículos, né, principalmente no horário comercial, de todas as pessoas, eles acabam circulando no centro da cidade. Então, vai aumentando a quantidade de veículos com o passar do tempo e o centro da cidade é o mesmo. E isso vai provocando um certo engarrafamento e dificuldade de estacionamento, principalmente. Mas os problemas do trânsito de Campo Belo tem uma estrutura viária até razoável. O problema nosso, ele é localizado em determinados locais e em determinadas horas do dia. Horário, por exemplo, que coincide com o início e final das aulas, provoca geralmente um congestionamento em frente às escolas. Isso é natural. Encerramento de missas e cultos, né, em igrejas de maior adesão também tem provocado um certo congestionamento e problema de estacionamento. Então, a solução que eu vejo, principalmente no centro da cidade, é colocar-se, né, policiais de trânsito para controle do fluxo de veículos nesses horários. Porque se você colocar semáforos em determinados locais, fora desses horários de pico, a gente vai ter, às vezes, uma ociosidade e vai provocar até um problema maior de veículos ficar parado de um lado sem que do outro haja fluxo. Então, são problemas localizados e sazonais. Então, esses problemas de horário, eles se resolvem com um policiamento de trânsito, uma polícia para controlar o trânsito naqueles horários de pico. O centro da cidade, o Alto das Mercês e a Avenida Dom Pedro, onde nós temos um comércio mais acentuado, uma quantidade maior de empresas, e onde estão localizados, principalmente, os problemas maiores de trânsito. Nós precisamos de contratar um engenheiro de trânsito, urgentemente, isso sempre é falado, porque, às vezes, a visão nossa e a visão da sociedade não é a mesma de um profissional. E resolver esses problemas. Mas, uma saída que eu vejo é que Campo Belo não tem uma estrutura de estacionamento da rede privada como as outras cidades têm. De repente, se a gente criar um incentivo, um programa de incentivo para a criação e ampliação dos nossos estacionamentos privados, eu acho que vai resolver bastante a questão de estacionamentos. Mas temos também a questão, né, aqui nós estamos com o nosso prefeito aqui presente, ele já fez alguma coisa nesse sentido, mas uma coisa que nós precisamos também melhorar de imediato, e é possível, e isso depende muito da colaboração dos senhores lojistas, é a questão da coleta de lixo em horários de pico. Às vezes, a coleta de lixo no centro da cidade, principalmente nas avenidas principais, ela coincide com o encerramento dos horários escolares. E aí acumula pessoas indo e voltando para o trabalho no horário de pico, coleta de lixo, e pessoas indo e saindo das escolas. Então, eu acho que essa coleta de lixo deva ser feita num horário diferente dos picos comerciais e dos horários de início e finais de escola. Então, eu acho que o trânsito aqui, ele não tem, assim,
dificuldade de solução. O que nós precisamos mesmo é buscar a conscientização da sociedade e algumas ações muito simples e rápidas para que a gente possa resolver esses problemas. Tá, o senhor já salientou que melhor seria para o trânsito um engenheiro de trânsito. Há tempos atrás, a gente, quando participa do CONCEP, a gente debateu, conseguiu implantar em tempo, não por muito tempo, a área azul aqui no centro. Depois deparamos com várias leis, Ministério Público, problemas, legal, não legal, e se cogitou, junto à prefeitura na época, de criar o Jari Campo Belo, certo? Para que possa, talvez, gerenciar esse trânsito, administrá-lo e fazer com que ele cresça junto também, tá? Pegando um gancho aqui no lixo, conforme o senhor falou, eu acho que isso é uma reivindicação da associação comercial, já fizemos isso junto à prefeitura, já notificamos isso, mas não foi resolvido. Eu acho que seria um ponto muito importante também, tá? O senhor, uma vez eleito, pretende, por exemplo, tentar viabilizar o Jari para cá, para que isso termine com esse problema, reclama daqui, dali, coisa assim do tal? Outra boa pergunta. Eu participei recentemente, como secretário de Desenvolvimento Econômico em Formiga, da municipalização do trânsito, que deverá ser implantada a partir de janeiro. A questão da Jari, que é a Junta de Apuração e Recursos, ela está dentro da municipalização do trânsito. E ela não pode ser implantada de forma isolada. Primeiro, você tem que municipalizar o trânsito. Municipalizando o trânsito, você tem a prefeitura passa a ter algumas incumbências que geram despesas, como fiscais, né, e profissionais para trabalhar na fiscalização e apuração e recurso e tudo mais. Isso gera despesa. A receita que advém da municipalização do trânsito é que as multas, principalmente as multas, elas são canalizadas diretamente para o município para cobrir essas despesas. E uma parte da sociedade questiona que, municipalizando o trânsito, a prefeitura vai cobrar muita multa para poder ter muito dinheiro, né? Mas não é bem assim, tem que ser feito com responsabilidade. Eu acho que a municipalização do trânsito ela é importante porque, primeiramente, você trabalha a questão do trânsito independente. Tem algumas ações que você não podem, que o poder público não pode tomar hoje, o poder público municipal, porque o trânsito não é municipalizado. Municipalizando você pode. E também, a Jari, no caso, a função dela é julgar os recursos, né? Então, eu acho que a sua pergunta está mais relacionada com a municipalização do trânsito. Eu conheço o projeto, nós temos que colocar esse projeto para a sociedade campo-belense, fazer uma pesquisa para ver se a sociedade quer mesmo que o trânsito seja municipalizado, né? Eu não vejo um projeto bem desenvolvido, eu vejo ele de forma positiva para o município e para a sociedade, principalmente para o comércio. Eu acho que é um caminho, né, e não é a prefeitura que tem que sozinha tomar a iniciativa. A sociedade tem que pedir para que o nosso trânsito seja municipalizado. Mas, primeiramente, nós temos que explicar para a sociedade o que é a municipalização do trânsito. Ok? Pergunta número 8, Tiago. Senhor candidato, na sua opinião, qual o papel da ACE no município? O que ela poderá ser útil em seu governo caso eleito? Olha, eu fui gestor como funcionário do Banco Brasil durante 23 anos e eu sempre busquei parcerias. Fui gerente do Banco Brasil em Campo Belo e tentei, né, e conseguimos algumas parcerias juntamente com a Associação Comercial. Eu acho que a Associação Comercial ela tem um papel importantíssimo, principalmente na atualidade, na vida de Campo Belo. O problema maior de Campo Belo, eu estou sendo aqui repetitivo e redundante, mas o problema maior de Campo Belo está relacionado com a questão do desenvolvimento econômico. E ninguém melhor do que vocês da Associação Comercial para ajudar o município a promover essa reviravolta econômica de Campo Belo. Eu acho que vocês não têm somente o direito de participar desse projeto, vocês têm o dever de exigir do poder público uma parceria, né, e esse projeto tem que partir de vocês. Eu acho que o poder público tem que ser o executor do projeto. O mentor do projeto tem que ser vocês da Associação Comercial. Mas, para isso,
os gestores públicos têm que abrir para vocês essa possibilidade e apoiar vocês nessa iniciativa de tal forma que vocês se sintam motivados, né, e tenha credibilidade perante a sociedade. Eu, né, caso algum dia venha a ser prefeito, eu quero exigir muito de vocês, eu quero cobrar muito de vocês essa parceria, porque eu estou preocupado, eu vim da área econômica, sou funcionário da rede bancária, fui funcionário da rede bancária durante muitos anos, e conheço muito bem os problemas da economia de Campo Belo, e preciso de uma associação comercial muito forte, que atue juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que possamos ter um Conselho de Desenvolvimento Econômico forte, atuante, para que possa, né, enxergar, planejar, né, e resolver os problemas de Campo Belo. Eu acho que é possível. Nós temos notado que municípios vizinhos como Lavras, Formiga e até Boa Esperança têm experimentado um crescimento econômico muito acima do nosso, os números são muito melhores do que o nosso, e nós não podemos ficar para trás. Mas onde eu passei como gerente do Banco do Brasil, eu notei uma associação comercial muito mais fortalecida e muito mais parceira e presente juntamente com o poder público. Então, o exemplo que eu disse aqui da Santa Casa, que pode ser uma extensão da saúde pública, eu também gostaria de ver a associação comercial como uma extensão, né, da gestão pública. O meu desejo é criar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que funcionasse no mesmo espaço físico que a associação comercial, para que fortalecesse essa união e essa parceria. Então, no mesmo ambiente físico, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Associação Comercial, eu acho que fortaleceria essa parceria e a gente teria início essa grande virada e começaria esse grande projeto que Campo Belo tanto precisa, buscando a geração de emprego e elevação da renda familiar. Nós, da Associação Comercial, na nossa gestão e na gestão passada, o nosso grande intuito é fomentar a economia do município. Então, esse ano, nós demos início aqui na Associação o Projeto Empreender, sendo o nosso projeto referência no Brasil. Então, com o Projeto Empreender, nós reunimos núcleos setoriais na Associação Comercial para fazer o desenvolvimento daquele setor. Hoje estamos com o núcleo da construção civil e café com leite. E estamos implantando o núcleo de autopeça e bares e restaurantes. Além disso, realizamos esse ano um seminário Empretec, um seminário desenvolvido pela ONU para desenvolvimento dos empreendedores. Então, todas as nossas ações são implantadas para o desenvolvimento do município. O que a gente gostaria, nós, Associação Comercial, ter, caso o senhor seja eleito, é que mantenham esse compromisso conosco, porque nós trabalhamos de forma em parceria. Trabalhamos em forma de parceria, querendo que o senhor assuma essa parceria conosco. Então, eu gostaria que o senhor deixasse aqui, caso eleito e caso também queira, o seu comprometimento com o apoio a esses nossos projetos. Olha, como eu já disse, né, eu não só vejo com bons olhos essa disposição de vocês em ser parceiros, mas eu vejo muito mais, eu vejo vocês como parte. Né? Parte é uma questão muito mais forte do que parceria. E, desde já, né, eu acredito que essa ideia, né, essa iniciativa, ela vai atender também os anseios e as ideias do meu grupo. Eu acho que a primeira coisa que a Associação Comercial poderá fazer é indicar, né, um nome da sua confiança, da sua capacidade, que tenha competência e conheça os problemas de Campo Belo, para compor a nossa equipe como secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu acho que a nomeação do secretário de Desenvolvimento Econômico tem que partir da Associação Comercial. Eu acho que não pode ser uma nomeação política, porque a gravidade da questão econômica de Campo Belo é muito grande. Então, aqui eu já começo a fazer um compromisso com vocês, né, de deixar o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, como toda a equipe, né, na iniciativa de vocês da Associação Comercial. Esse nome tem que partir de vocês, porque vocês conhecem muito mais quem tem esse perfil. E caberá a nós apoiá-los nessa iniciativa. E que, de imediato, nós possamos, né, não só apoiar todas essas ações que você me diz, voltadas para qualificação, para treinamento, incentivo à geração de emprego e renda,
mas também outras que poderão vir. Então, eu acho que a associação comercial, na nossa gestão, eu acho que ela é parte do processo. Ela vai fazer parte da nossa administração. Ela vai ter autonomia, vai ter poder de decisão, e eu tenho certeza que, dessa forma, juntos, nós vamos encontrar saída para Campo Belo. Senhor candidato, 5 minutos para suas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né, e parabenizar a Associação Comercial por essa iniciativa. Eu acho que é muito importante, né, vocês que representam, né, essa classe econômica de Campo Belo, saber das ideias, dos projetos e conhecer melhor os candidatos. Eu me proponho a ser candidato mais uma vez, porque eu tenho absoluta consciência de que eu estou preparado. Ao longo da minha vida, eu procurei me qualificar, eu tenho formação na área de administração de empresa, eu tenho certificação na área de gestão pública, tenho uma experiência de 35 anos de Banco do Brasil, 23 como gerente geral. Eu passei por 3 secretarias em Formiga, 2 vezes como secretário de Fazenda e 1 vez como secretário de Desenvolvimento Econômico. E fui também controlador geral do município de Cristais. Então, eu tenho uma formação acadêmica e conhecimentos específicos na área, eu tenho experiência profissional, mas muito mais do que isso. Eu tenho uma vontade muito grande e um desejo muito grande de utilizar tudo isso que Deus me concedeu ao longo da minha vida em benefício da nossa cidade. E tenho ainda alguns outros pré-requisitos, que é a questão da acessibilidade. Eu sempre fui um gestor, administrador muito participativo, que sempre busquei parcerias. E o mais importante, a disponibilidade. Hoje eu sou aposentado pelo Banco do Brasil, pelo INSS, eu não tenho empresa, eu não tenho fazenda, eu não tenho outro negócio. A minha família está criada, eu tenho 3 filhas, já adultas, casadas, independentes, e isso me permite eu dedicar 24 horas por dia a serviço do poder público, a serviço da nossa sociedade. Então, se eu não tivesse consciência de que eu reunisse todas as condições para ser perfeito e para ser prefeito do município e com sucesso, eu não seria ousado e não arriscaria somente por uma mera aventura. Então, eu tenho certeza que estou preparado em todos os aspectos, tenho vontade e não tenho dúvida nenhuma que faria ou farei uma grande gestão. As questões todas que foram colocadas aqui, elas têm uma relação com o problema maior de Campo Belo, que eu volto a insistir. Nós precisamos de acordar. Nós estamos ficando para trás na questão do desenvolvimento econômico. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos de aumentar a renda de Campo Belo, porque todos os problemas de violência, né, de saúde, eles têm um componente, né, nessa causa, que é a falta de emprego e baixa renda. Eu acho que o momento é difícil, ninguém vai fazer milagre. Nos últimos anos, quando nós tivemos o segundo mandato do presidente Lula, foi um momento muito propício e muito oportuno para atrair investimentos, não só investimentos de fora, mas também investimentos dentro do município. As linhas de crédito nos bancos oficiais, elas foram disponibilizadas com abundância e com encargos com juros acessíveis, vários programas foram criados e, infelizmente, nós não aproveitamos em Campo Belo. Não houve iniciativa, né? Nós tivemos oportunidade, né, de fazer parcerias com parlamentares, com deputados que estavam lá em cima e tinham condições de atrair empresas para cá e não aproveitamos o momento. O momento agora, nós vivemos um momento de crise política, uma crise política que traz incertezas no mercado e tem reflexo direto na economia. O momento não é oportuno. Mas é exatamente no momento de crise é que a gente tem que enxergar as oportunidades. E a gente só vence, né, uma crise quando buscamos a união, como trabalhamos em equipe, em conjunto. Então, eu acho que o que Campo Belo precisa é de parar de falar e agir, ter mais atitude.
né? Toda eleição, o discurso é o mesmo, a conversa é a mesma, os mesmos assuntos, e passa o mandato e não tem nenhuma ação, né, voltada para a solução dos problemas e para cumprir aquelas promessas de campanha. Eu não sou político, a bem da verdade, eu tenho até pouca simpatia para a questão política, eu sou técnico, eu sou um administrador, mas com muita vontade de usar todo o meu conhecimento e toda a minha vontade, né, para que Campo Belo possa ter dias melhores. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade, né, para mim foi uma satisfação, eu gostaria que tivesse mais perguntas aqui, né, foi muito importante, e com certeza eu espero que seremos parceiros, né, muito em breve. Conto com vocês, muito obrigado e um bom dia a todos vocês.